Saudações aos presentes, boa noite, saudações a vocês de casa, mais uma aula de Direito Penal parte especial. A gente vai tratar dos crimes contra a vida parte 2. Praticamente no nosso encontro passado, para quem aqui é do presencial, a gente viu o crime de homicídio, eu falei um pouquinho sobre outros delitos também. Essa aula de hoje tem menos detalhes, tá? O homicídio realmente tem muitos detalhes, porém a gente tem que vencer todos os crimes contra a vida e o nosso primeiro objetivo é falar desse crime aqui, ó. Induzir, instigar, auxiliar ao suicídio ou automutilação, que também é um crime contra a vida. Mas antes disso, eu quero te relembrar alguns aspectos do direito penal parte geral, no que pode deixar aqui a canetinha. Do direito penal parte geral, no que tange ao concurso de pessoas, que a gente vai ver isso muito hoje. Quando a gente fala de concurso de pessoas ou concurso de agentes, são duas ou mais pessoas praticando o delito. Qual é a teoria adotada? A teoria adotada é a teoria monista mitigada. Todo mundo que participa do crime incide nas penas nele combinadas na medida de sua culpabilidade. Então tem um assalto, né? O indivíduo vai render lá o segurança, outro vai subtrair a coisa ali, a móvel, outro vai ser o motorista. Todo mundo responde pelo crime de roubo. Alberto, todo mundo vai ter a mesma pena? Não. Porque as pessoas vão responder na medida da sua culpabilidade, mas em tese vão responder pelo mesmo tipo penal. É o artigo 29, lá na teoria monista temperada ou mitigada, que nos diz isso. Por que teoria monista? Porque todo mundo que participa do evento responde por aquele evento. Agora, na medida de sua culpabilidade, nem sempre vai ter a mesma pena. Até aqui você entendeu, gente? Sim ou não? Agora, vem para cá, diretor. Nós temos exceções pluralistas à teoria monista. Por exemplo, pessoas que estão participando de um mesmo evento e responderão por tipos penais diferentes. Veremos isso hoje. Olha o artigo 124 do Código Penal. É o aborto provocado pela gestante. Ela mesma pratica o aborto ou consente que outro lhe provoque. Ela que pratica o aborto, 124. Mas, por exemplo, a pessoa que praticou o aborto nessa mulher responde pelo artigo 126, que é provocar o aborto com o consentimento da gestante. Então, ela foi até um médico clandestino. Ela, 124. E o médico, 126. Nós temos, então, exceções pluralistas à teoria monista. O que é uma exceção pluralista? Mesmo evento, tipo penal diferente. Isso acontece direto. Por exemplo, ó, quem pratica funcionário público solicitar a vantagem devida, ele é corrupção passiva. Não é isso? Se ele recebe vantagem devida, ele é corrupção passiva. Tá, e quem prometeu a vantagem devida? Corrupção ativa. Mesmo evento, tipo penal, o quê? Diferente. Isso acontece direto, acontece direto. Por exemplo, o funcionário público que facilita o descaminho, que é aquela entrada de produtos iludindo a ordem tributária ali, quem facilita o descaminho, 318, funcionário público, 318 do Código Penal. Agora, a pessoa que vem com o produto é 334 lá do Código Penal. Então, é uma exceção pluralista à teoria monista. Regra, todo mundo responde pelo mesmo tipo penal. Exceção, pode acontecer, como por exemplo aqui no caso do aborto, mesmo evento, tipo penal diferente. E você tem que lembrar, isso aqui é muito simplório, tá? Muito simplório, porque isso é parte geral. Eu tenho uma aula só sobre concurso de agente. Mas para você entender, nós temos várias teorias que visam diferenciar o autor do partícipe, tá? Várias teorias. A teoria que eu vou falar aqui para você hoje é a mais simplória delas, que é a teoria restritiva. O que é a teoria restritiva? Autor e coautor é quem pratica o verbo. Quem pratica o verbo? Depende do crime, né? Se for o roubo é o subtrair, se for o homicídio é o matar, entendeu? Então, autor e coautor é quem pratica o quê? O verbo. Ele é o principal, é a figura central do acontecer típico. Agora, o partícipe, que também responde por aquele evento, pela teoria monista mitigada, é quem induz, instiga ou auxilia. Induzir é fazer nascer a ideia. Por que você não mata aquela pessoa? Instigar é reforçar uma ideia predisposta no autor. Ele já está com a ideia e você fala, pô, faz isso mesmo. E auxiliar é aquele que ajuda materialmente. Por exemplo, empresta uma arma de fogo para que o autor pratique um homicídio. Está entendendo, sim ou não? Então, autor e coautor é quem pratica o quê? O verbo. No tipo penal. E partícipe é quem induz, instiga ou auxilia. Regra geral, o partícipe responde pelo crime do autor. Porque esse é o principal, esse aqui é o acessório. Está me dizendo, sim ou não? Então, Tício instigou Meve a matar. Autor pratica o homicídio. Partícipe pratica também o quê? O homicídio. Porque o partícipe pratica o crime do autor. A regra é essa, galera. Todo mundo que participa do evento responde pelo evento na medida de sua culpabilidade. Agora, pode ser que haja um desvio subjetivo de conduta. O
que é o que a gente chama lá no artigo 29, parágrafo 2º, de cooperação dolosamente distinta. Pensa bem, Tício e Mévio querem, os dois combinam um furto a uma residência. Tício e Mévio, vamos furtar? Sim, mas é só furtar, hein? Não vamos fazer nada demais, não. É só furtar, como se furto fosse só isso, né? Como se fosse algo de menor potencial ofensivo, e sabemos que não é. Tício, então, vai ficar vigiando na entrada e Mévio vai adentrar a residência e subtrair os bens que eles combinaram. Mévio, sem Tício saber, estava com uma arma de fogo. Ao entrar na residência, quem estava lá? O marido que não foi trabalhar naquele dia da esposa. E ele vai e tenta confrontar Mévio. Mévio vai, pega a arma de fogo e mata o proprietário, o marido, o Caio. Temos um crime de latrocínio, concorda comigo, sim ou não? Sim. Mas na boa, Tício combinou com Mévio um latrocínio ou um furto? Então ele não pode responder pelo latrocínio. Qual é o nome disso? Cooperação dolosamente distinta. Quem quer participar do crime menos grave, responde pelo crime menos grave. Tudo bem? Isso é cooperação dolosamente distinta. Até aqui você entendeu? Beleza? Vamos começar a aula de hoje então. Artigo 122, crimes contra a vida. Induzir, instigar, auxiliar. Ou ao suicídio ou o quê? A automutilação. Olha a pena. 6 meses a 2 anos. É infração de menor potencial ofensivo. Quem vai julgar? Juizado especial? Porra nenhuma. É crime doloso contra a vida. Quem é que julga? Tribunal do Júri. Cuidado com isso. Agora, olha só. Presta atenção. O que a doutrina fala? Quando eu induzo, instigo ou auxilio alguém no suicídio, você concorda que aqui eu tenho um crime contra a vida, sim ou não? Sim. Tribunal do Júri. Porém, quando eu induzo, instigo e auxilio alguém à automutilação, eu quero ceifar a vida daquela pessoa ou ofender a sua integridade física? Integridade física. Então, a doutrina, ela fala o seguinte, olha, esse crime aqui, ó, de induzir, instigar, auxiliar a automutilação, não deveria estar no capítulo dos crimes contra a vida. Porque o meu dolo não é que a pessoa ceife a sua vida, e sim que ela o quê? Se lesione. Então, por exemplo, o Rogério Greco fala que se Tício instiga Mévio à automutilação, é um crime contra a vida, porque está no capítulo dos crimes contra a vida, mas não deveria ir para o tribunal do júri. E digo mais, na modalidade simples, pena máxima de 2 anos. Esse induzimento à automutilação para Rogério Greco, que é um grande doutrinador, deveria ir para o juizado especial o quê? Criminal. Tudo bem, gente? Beleza? Por quê? Porque quando você induz alguém a se automutilar, o seu dolo não é contra a vida, e sim com a integridade corporal. Isso devia estar no capítulo dos crimes contra a pessoa, lá das lesões corporais, 129 seguinte. Como é que isso cai em prova? Vai cair o que está escrito, tá? Para você, carreiras policiais. Induzir, instigar, auxiliar ao suicídio e automutilação. É crime contra a vida, sim ou não? Sim. Esse crime vai para o júri, sim ou não? Sim. Mas há vozes contrárias no que tange a auto o quê? Mutilação. Tá. Eu falei para você o seguinte, o autor pratica o quê? O verbo. E o partícipe, que induz, instiga ou auxilia. Tício induz Mévio a se suicidar. Tício é autor ou partícipe? Autor é quem pratica? É. Quem é partícipe? Quem induz, instiga ou auxilia? O autor. Tício induz Mévio a se matar. Tício é autor ou partícipe? Autor. Autor. Porque aqui nesse crime, induzir é o verbo. Tá entendendo, sim ou não? Tá, legal. Cabe, então, participação nesse crime? Sim. Cabe participação nesse crime, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Cabe. Imagina o seguinte, ó. Tício induz Mévio a induzir Caio ao quê? A se matar. Tício induz o Mévio a induzir o quê? Caio a se matar. Mévio induziu diretamente Caio. Então, Mévio é o quê? É o autor. Tício induziu o autor. Então, Tício é o partícipe. Tá entendendo o seu não, gente? Tranquilo? Então, nesse caso, caberia a participação. Tá, Alberto, esse crime é um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Esse crime é o que mais está caído agora. Ele é um crime formal. Ou seja, se consuma com induzimento, instigação ou auxílio sério. Tanto ao suicídio quanto à automutilação. Tem que ser sério, não pode ser brincadeira. Ah, se mata, meu irmão. Você errou até o seu nome na prova. Não, tem que ser uma instigação o quê? Séria. E não precisa de um resultado. Você pode instigar uma pessoa a se suicidar ou se automutilar e não acontecer absolutamente nada com ela. Se induziu, instigou ou auxiliou, o crime está consumado. Então já caiu várias vezes em prova que o Mévio estava lá em cima do prédio, aí o Tício induziu ele a pular. Só que quando ele pulou, passou lá
um caminhão com as comportas abertas, cheio de caminhão. Ele caiu ali e não sofreu nenhuma lesão. Crime consumado ou tentado? Consumado. Cabe tentativa nesse crime? Cabe. Exemplo, se eu instiguei por escrito e a carta não chegou até a vítima, ela foi interceptada. Crime consumado ou tentado? Tentado. Outra hipótese cabe tentativa. Interessante, ó. Você tem que induzir, instigar, auxiliar. De forma o quê? Séria. E a pessoa tem que sentir o quê? Constrangida. Ainda que não haja um resultado, concorda comigo? Se o indivíduo induzir, instigar, auxiliar e a vítima não se sentir estimulada a fazer nada, o crime é o quê? Tentado. Porque você tem que induzir, instigar, auxiliar e aquela instigação, de certa forma, ela vai repercutir num constrangimento. Constrangimento que a vítima vai praticar algum ato material. Se aquilo ali for praticado e a vítima não se sentir estimulada, o crime está o quê? Tentado. Agora, o que cai em prova é o que sempre cai nas provas de carreiras policiais. Tício instigou Mévio a se matar e não ocorreu nenhuma lesão. O crime está o quê? Consumado. Tá. Ele é um crime puro e subsistente, porque a execução pode ser fracionada, então cabe tentativa. Ele é um crime doloso, cara. Doloso. Ninguém pode cometer esse crime na modalidade culposa. Aliás, qual é o único crime contra a vida que é culposo? Dos crimes contra a vida só tem um crime culposo. Qual é o crime contra a vida? Começa com homem e termina com homicídio. Qual é o crime, gente? Homicídio. O homicídio é o único crime do quê? Culposo, que é o 121, parágrafo 3º lá do Código Penal. O resto dos crimes contra a vida são dolosos. Pergunta, aqui o dolo direto é o que ocorre em 99,9%. É quando eu quero que a pessoa se suicide ou se automutile. Será que cabe dolo eventual nesse crime aqui? Dolo eventual é aquele quando você não quer o resultado, mas você assumiu a consequência pela teoria do consentimento ou assentimento. Admite-se o dolo eventual nesse crime, sim ou não, gente? Difícil, né, de você imaginar, você instigar alguém a título de dolo eventual. A doutrina fala que sim, tá? Mas isso aí é muito difícil de aplicabilidade prática. Exemplo do Rogério Sanches. O pai sabe que a filha está desonrada. Ele fala assim mesmo, a filha está desonrada, família tradicional. E expulsa a filha de casa, mesmo sabendo que se assim o fizer, é bem capaz que a filha o quê? Se mate. Ele assumiu o quê? O risco. Tudo bem? Então cabe a título de dolo eventual para a doutrina. Outro exemplo do Bruno Gilabert, do marido que sabe que a mulher está em depressão. Mesmo assim, ele inflige maus tratos e a mulher, com isso, vem a se suicidar. E ele sabe dessa possibilidade. Entendeu, sim ou não, gente? Beleza? Então, caberia a título de dolo o quê? Eventual. Mas fato é, 99,9% dos casos, aqui o dolo é direto. Eu quero o suicídio ou a automutilação. Perfeito. A vítima tem que ser determinada ou determinário, tem que ter destinatário certo. Eu escrevi um livro sobre as mazelas do concurso público. Você leu e quis se matar. Você está entendendo, sim ou não? Eu vou escrever, por que você não deve fazer concurso público? Porra, livro de 1000 páginas. Por que você deve fazer? De 1 página. Né? Pouco. É muito para você não fazer e pouco para você fazer. Mas você escolheu fazer essa merda. Enfim, eu escrevi um livro sobre as mazelas. Como você vai passar de dificuldade? Você leu aquela porra, você comprou a editora e se matou. Galera, eu respondo por artigo 122? Não. Porque aqui eu não tinha um destinatário que eu. Certo. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil? Perfeito. Então, se eu colocar, presta atenção, quando eu coloco na internet determinadas técnicas suicidas, em tese, se eu não tiver vítima determinada ou determinada, em tese, o fato é o quê? Atípico. A não ser que eu coloque isso num grupo de WhatsApp. Ó, galera, tá querendo se matar e já tá 3 anos estudando, nem passou, né, nem na metade dos contos? Aí pode ser que eu responda, porque tem um destinatário o quê? Determinado. Agora, cuidado, esse destinatário determinado tem que ter 14 anos ou mais e tem que ter discernimento, tá? Porque senão, preste atenção, chega uma criança de 8 anos, eu olho para ela e falo assim, poxa, você é Kal-El, o último filho de Krypton. Quem é? O Superman. Por favor, você pode voar. Vá lá, 15º andar. A criança vai e se estabaca no chão. Chega lá, só vê um Szinho aqui, ó. Não é S do Superman, é o S de sangue, né, da criança toda espatifada lá. 8 anos, pelo amor de Deus. Eu respondo por instigação ao suicídio ou por homicídio? Homicídio. Por quê? Porque a vítima tem que ter 14 anos ou mais e tem que ter discernimento. Se a vítima não tiver discernimento ou for menor de 14 anos, você vai para o 122, parágrafo 6º e 7º. Tem 7 parágrafos no artigo 122. O 122, parágrafo 6º, fala o seguinte, olha, se a vítima é menor de 14 anos ou não tem discernimento, é sem discernimento algum, ó, sem discernimento.
e ocorrer uma lesão gravíssima, o autor não responde pelo 122. Responde pela lesão o quê? Gravíssima. Lesão gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho, perda de membro, sentido ou função, aborto, deformidade permanente. Você vai ver lá a lesão gravíssima. Isso se a vítima é menor de 14 anos ou sem discernimento. Se a vítima for menor de 14 anos ou sem discernimento e ocorrer a morte, você não responde pelo 122 e responde pelo 121, homicídio. Quem diz isso é o artigo 122, parágrafo 7º. Tudo bem? Então, cuidado. Vítima menor de 14 anos e sem discernimento, liga o alerta. Ocorreu na vítima lesão gravíssima, o autor responde pela lesão gravíssima. Ocorreu a morte, o autor responde pela morte. Parágrafo 6º e 7º do artigo 122. Aqui começa a brincadeira das questões de prova. Duelo americano. O que é duelo americano? Você tem duas armas. Olha que brincadeira sadia e gostosa. Você faz com o teu amigo. Duas armas. Uma municiada e outra desmuniciada. Entendeu? Uma municiada e outra o quê? Desmuniciada. Ó, a gente não sabe qual é a municiada, hein? Cada um pega uma, aponta a própria cabeça e atira. Olha que sadio, né? Olha que saudável. Galera, quem sobreviver responde pelo artigo o quê? 122. Tudo bem? É diferente, ó. Duelo americano, cada um pega uma arma e aponta para a própria quê? Cabeça. Porque se, meu amigo, qual é o teu nome? Se o Breno pegar a arma e eu pegar uma arma e cada um apontar para a cabeça do outro, meu irmão, aí eu pratico 122 ou 121? 121, homicídio. É a mesma coisa, o cara tá lá, com um banquinho e querendo se enforcar, entendeu? E ele tá em cima do banquinho, só que ele tá com uma pontinha do dedo assim, ele não consegue nem chutar o banquinho. Ele é tão inútil que nem para se matar, ele, tá entendendo, senhor, não? E você entra e vê aquela cena ridícula, o cara, entendeu, senhor, não? Corta essa porra, Samuel. O cara vai dar um totalzinho no banquinho, sacou? 122, 121? 121. Você praticou o verbo o quê? Matar. Tá bom? Roleta russa é a mesma coisa. Só colocar um revólver, um tambor, gira, só tem um projétil. Todo mundo vai dando lá um disparo na cabeça. O sobrevivente responde pelo artigo o quê? 122. Tá. E esse aqui caiu no último concurso aqui de delegado do Rio de Janeiro, o exemplo da Câmara de Gás. É o pacto de morte ou o homicídio. A e B resolvem se matar. Tá bom? Como? Quarto fechado, uma válvula para abrir um gás. Tá certo? Beleza? Então, ó, quarto fechado, uma válvula que abre o gás e ambos morrem. Beleza? Se o A abrir a válvula, ele é 122 ou 121? 121, porque ele praticou o verbo o quê? Matar. Então, se o B morrer, ele responde por homicídio o quê? Consumado. Se B sobreviver, o A responde por homicídio o quê? Tentado. Tá bom? Alberto, e se o A morrer? Porra, aí não responde por nada. Você é um guarda de mim, senhor? Porque a morte do agente extingue a punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Tá entendendo? Beleza? Foi a morte do agente extingue a punibilidade. Tá bom, gente? Beleza? E o B? O B, ele não abriu a válvula, mas ele instigou o A a se matar, pacto de morte. O B que instigou é 122 ou 121? 122. Então ele responde pelo artigo o quê? 122. Ou 122 caput, que é o crime na modalidade simples, ou no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que a gente vai ver que é na modalidade qualificada. Mas ele que não abriu a válvula, ele é o quê? 122. Tá certo, gente? Beleza, entendeu? Ele abriu homicídio. Ele instigou o quê? 122. Até aqui, tudo bem, gente? Tranquilo? Alberto, mas o Tício tentou se matar sozinho e não conseguiu. Ele responde por alguma coisa? Não, não responde. Tá bom? Você só há lesão, só há crime quando há lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico de terceiro. Princípio da alteridade, não é isso? Só há crime se há lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico de terceiro. Tá certo? Alberto, se a pessoa pedir para se matar e eu matar, eu respondo por homicídio? Sim, porque a vida é um bem disponível ou indisponível? Indisponível. Tá, entendi, Alberto. Agora, a brincadeira fica legal quando nesse pacto de morte eles colocam uma terceira pessoa. A e B querem se matar, tá bom? A e B querem se matar. Só que eles não sabem usar seringa. Tem um veneno na seringa e eles não sabem usar a seringa. Então, eles vão e pedem para C ministrar o veneno. Entendeu? E C ministra o veneno em A e B. Só que todo mundo sobrevive.
Que é castigo, né? É castigo essa porra. Então, o C que ministrou o veneno, ele responde pelo 121 ou 122? 21. Eu te digo mais. 121, parágrafo 2º do Código Penal. Homicídio qualificado pelo veneno. Veneno. Tá bom? Aí fez lá o exame de corpo de delito, se detecta veneno da melhor forma nos cabelos, nas unhas e no fígado. Sabia disso? Cabelos, unhas e fígado. Fígado, né, metaboliza tudo. Legal. Ele responde pelo 100 o quê? E 21. Ele é autor, sim ou não, gente? Sim. E o A e B que sobreviveram? Tá entendendo? E A e B que sobreviveram? Responde por quê? E a divergência doutrinária. Por quê? A primeira corrente fala o seguinte, olha, A e B, olha o que é o direito penal. O partícipe é quem induz, instiga ou auxilia. E o autor é que pratica o quê? O verbo. E o partícipe responde pelo crime do autor. Primeira corrente, A e B respondem por homicídio qualificado. Por quê? Porque eles induziram C. Eles são partícipes. E C é o quê? Autor. E o partícipe responde pelo crime do autor. Então, ambos respondem por homicídio. Obviamente que sobreviver não vai ser homicídio o quê? Tentado. A, tentativa em relação a B, e B, tentativa em relação a A. Uau! Tá entendendo sim ou não, gente? Beleza? Aí que ela canta. Segunda corrente. Segunda corrente fala o seguinte, olha, o C vai responder pelo homicídio, porque ele praticou o verbo matar. Até aqui não tem problema, né? Concorda comigo? E B e A, eles não queriam o homicídio, eles queriam o quê? 122. Quem quer participar do crime menos grave, responde pelo crime menos grave. Ah, então pelo artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, eles respondem pelo artigo o quê? 122 do Código Penal. São duas correntes. Vai fazer prova aqui no Rio de Janeiro, para a Polícia Civil, você tem que ir com a primeira corrente aqui. Aqui, Rio de Janeiro, Polícia Civil, Lume de Laberta, data primeira corrente. Alberto, o que é majoritário? Não tem majoritário aqui, tá? Eu marcaria esse exemplo aqui no Rio de Janeiro, se viesse na sua prova, tá bom? Agora, há uma segunda corrente. Então, numa prova objetiva, eu acho difícil ser cobrado isso, tá? Mas para você ver como é interessante que essa situação aqui não tem um terceiro. Nessa situação aqui tem o quê? Um terceiro. Legal. Aí você tem os parágrafos, tá, do 121 que são tranquilos. Aqui no parágrafo 1º do 122, você tem o 122 qualificado, aquela pena que era no máximo 6 meses, vai para 3 anos, quando a vítima tem uma lesão grave ou gravíssima. Ah, Alberto, e se eu instiguei a vítima a se matar e ela teve uma lesão leve? Aí eu respondo pelo 122 da modalidade o quê? Simples. Simples. Agora, se eu instiguei a vítima a se matar e ela tiver uma lesão grave ou gravíssima, qualificadora, pena máxima até 3 anos. Se eu instiguei a vítima a se matar ou a se automutilar e ocorreu a morte dela, qualificadora, pena máxima dele, 6 anos. Pega o seu material aí, depois do artigo 122, tenta localizar na parte das questões. Questão 5. Questão 5. Depois do artigo 122, questão 5 assim, ó, delegado de polícia Rio de Janeiro. Delegado de polícia Rio de Janeiro. Vê que página está aí. Na minha é a 19, não sei a tua. Qual é a tua aí? 14? Tem duas correntes. Página 14, primeira corrente, página 19, segunda corrente, tá? Toda terça e quinta de tarde tem um curso aqui de como manusear o material, tá bom? É gratuito. É gratuito. Localizou? Localizou? Tá. Desolados após a morte dos pais em um acidente de trânsito, os irmãos Paulo e Roberto, com 21 e 19 anos, grifa Paulo e Roberto, 21 e 19 anos, fizeram um pacto de suicídio em 2022. Fecharam as portas e janelas do apartamento e Paulo abriu a válvula de gás. Grifa, Paulo abriu a válvula o quê? De gás. Opa, o Paulo é o A. Se ele abriu a válvula de gás, ele sobrevivendo responde por homicídio.
consumada ou tentada, dependendo se o Roberto vai sobreviver ou morrer. Foi, gente? E você aí de casa, tem gente que já está há 14 minutos tentando localizar a questão. Imagina fazer a questão. Se localizar a questão está difícil, imagina fazer a questão. Entende-se ou não? E as pessoas estão aqui tentando ainda localizar e sem graça, porque eu estou olhando. Né? Aí achou. Aí está aí outra questão, mas fingiu que achou. Entendeu? É o material da semana passada, tá, gente? Eu acho que eu coloquei isso no grupo hoje, pelo menos 15 vezes. Foi ou não foi, gente? Só que você não leu o grupo, né? E o pior, você aí de casa, que tem pessoas que estão com outro material de matemática. E por obséquio, aula de direito penal parte especial. Eu coloquei no grupo hoje o material de lesão corporal, que se a gente chegar nesse material, e o material da semana passada. Mas Deus vai te ajudar. Aí eu vou lá. Pacto de morte, questão aqui é número 5 para mim. Câmara de gás, o Paulo abriu a válvula. Você já sabe o que ele responde por homicídio. Legal. Após poucos minutos, ambos desmaiaram. Os vizinhos sentiram o forte odor de gás e arrombaram o apartamento, evitando o óbito dos irmãos. Então, ambos sobreviveram, não é isso, gente? Em decorrência da queda da própria altura, o Paulo sofreu lesão leve e o Roberto lesão corporal gravíssima. Questão 5, DPC-RJ. Olha só. O A, aqui é o Paulo da questão, concorda? O B é o que? É o Roberto. O Paulo abriu a válvula. O B fez o pacto, instigou. O Roberto sobreviveu. Então, o Paulo responde por homicídio o quê? O Paulo, ele caiu, desmaiou e sofreu uma lesão leve. O Roberto, que aqui é o B, ele responde pelo 121 ou 122? 122. Mas como o Paulo sofreu uma lesão leve, é 122 o quê? Caput. Na modalidade o quê? Simples. Entendeu, gente? Sim ou não? Beleza? Então, ó, acerca dessa situação, marca a letra B de bravo. Paulo responde por homicídio tentado e Roberto por induzimento, instigação, auxílio, suicídio, automutilação na modalidade o quê? Simples. 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 Ó, 122, parágrafo, eu coloquei segundo, mas aqui é o terceiro. 122, parágrafo terceiro. A pena é duplicada, e duplicada não é dobro, hein? A pena é duplicada por motivo egoístico, torpe ou fútil. Dois irmãos, um instigou o outro a se matar para ficar com a herança, esse é motivo torpe, tá bom? A pena é duplicada. Ou se a vítima é menor. Que menor é aqui? 14 a 17. Porque se for menor de 14 anos, você vai o quê? Para cá ou para cá. Sacou? Ou se a vítima tem a capacidade de discernimento diminuída. Aqui é capacidade diminuída ou sem discernimento? Capacidade aqui, diminuída. Aí a pena vai ser duplicada. Porque se a vítima não tiver discernimento, sem discernimento, é aqui ou aqui. Entendeu como é importante você fazer o esquema no caderno? Sacou? Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se o crime é nas redes sociais, rede de computadores ou transmitido em tempo real. Esse crime aqui só no parágrafo 4º é hediondo, tá? O artigo 122 é hediondo só na hipótese do parágrafo 4º, quando é rede social transmitida em tempo real. Por quê? Crime hediondo tem que ter disposição expressa na Lei 8.790. E só o parágrafo 4º que é hediondo. Inafiançável, não cabe graça, listim indulto, etc, etc, etc. E o parágrafo 5º, a pena aumentada de metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou rede virtual. Visto isto, nós resolvemos a questão 5, mas vai para a questão 1 agora. Roberto, por causa aqui dessa questão, sim, eles eram apenas os dois. Sim. O outro, Paulo, foi mais ter acidente. No caso, para ir para cima ali, tem que ter mais um partícipe e ele tem que fazer isso para outra pessoa, para ele induzir para outra pessoa. Exato. Tem que ter esse aqui, ó. Esse que induz esse a vítima a se matar, por exemplo. Vamos lá? Olha a questão número 1.
Com relação ao induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, é correto afirmar. Esse crime só se configura se a vítima atenta contra a própria vítima, contra a própria vida ou contra a vida de terceiro? Vida de terceiro. Se a vítima atentar contra a própria vida, ela não será punida. B. É qualificado esse crime se resultar a morte da vítima, sim ou não? Sim. É qualificado. Aquela pena que é no máximo 6 anos vai para 6. É o 122, parágrafo 2º, acertou a questão. Letra B. 2. A instigação à prática de automutilação ou a prestação de auxílio material para que a vítima o faça configura lesão corporal ou induzimento ao suicídio? Induzimento ao suicídio e automutilação, está errado. Lesão corporal, dolo de lesão. Errado. Não, configura ou pode variar conforme o grau. Então, mas olha assim, ó, a instigação à automutilação, você instigou alguém a se automutilar. Isso é lesão corporal ou induzimento à automutilação? Induzimento à automutilação. Não configura o crime de lesão corporal. Entendeu? Ó, configura o crime de lesão corporal? Não. Eu induzi você a se automutilar. Entendeu? Isso não configura lesão corporal. Isso configura o artigo 122. A lesão corporal é configurada quando autor e partícipe quer que eles mesmos pratiquem a lesão na vítima. No induzimento à automutilação, eu vou induzir que a própria vítima se automutile. Na lesão corporal, eu vou causar a lesão na vítima. Entendeu a diferença ou não, gente? Então não configura a lesão. Configura o quê? Induzimento à automutilação. Errado. A 3, ele quer a correta do artigo 122 do Código Penal. Esse crime 122 só é considerado crime se o resultado morte é efetivamente atingido. Eu preciso do resultado morte, gente? Não, é crime formal. Basta o induzimento, a instigação, o auxílio sério, ainda que não haja nenhuma lesão na vítima. B. Se a conduta do agente é realizada em local diverso, de forma remota, por meio da rede de computadores ou rede social, isso não é crime ou é crime? É crime, errado. Inclusive, esse crime é hediondo, né? C. Se o induzimento que resulta a morte, grifa morte, é cometido contra menor de 14, grifa menor de 14, ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato, menor de 14, sem discernimento, resultou a morte. Vamos lá. O agente responde pelo 122 ou pelo homicídio? Então, essa questão está o quê? Correta, letra C. Então, 3, letra C. Charlie. 4. Em relação aos crimes contra a pessoa, ele quer a incorreta, errada. Vamos lá. A pena de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação é duplicada, grifa duplicada, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Sim ou não? Sim. Sim, correto. Correto. Ele quer errada, né? A pena de induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação é duplicada, grifa duplicada, se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real. É duplicada, sim ou não, gente? É o quê? Até o dobro, cara. Então tá errado. Tá errado. Se ele quer errada, qual é o gabarito? Calma aí. Qual é o gabarito, gente? Letra B. Aí quando você vai lá no 122, parágrafo 4, não precisa ir nele, eu vou ler para você. Eu vou ler para você. E eu também vou ter que entrar nesse curso de como manusear o material. A pena é aumentada até o quê? O dobro. Se a conduta é realizada por rede de computador, rede social ou transmitida em tempo real. Alberto, mas duplicada não é dobro? Mas aqui, primeira coisa, a lei fala duplicada. A lei fala o dobro, não fala o quê? Duplicada. E aqui fala até o quê? O dobro. Tá entendendo? Aqui fala até o dobro. Pode ser menos que o dobro, sim ou não? Sim. Tá entendendo, sim ou não? Pode falar aí. Era isso, eu sabia. Volta lá. Eu resolvi a questão número 4, letra B. 5, letra C, já falamos. 6. 5 é B. Então, vamos lá. A4 é bravo. A5 também é bravo. Vamos para 6. Incorrerá em crime de induzimento ao suicídio majorado, grifa, induzimento majorado, se o agente induzir pessoa de 12 anos, grifa 12 anos, pular de prédio. Peraí, eu induzi um menor de
uma pessoa de 12 anos a pular de um prédio. Isso é 122, induzimento ao suicídio, ou isso é homicídio? Homicídio. Tá errado. Coloca o 122, parágrafo 7º para você ler. 7. Tassiana, com o objetivo de induzir Rogério a praticar o suicídio, diz-lhe que os problemas pelos quais ele passa não têm solução e apenas a morte daria o conforto necessário, entre outras afirmações. Que filha da puta. Efetivamente induzido pelas palavras de Tassiana, Rogério, com a intenção de suicidar-se, atira-se da janela do seu apartamento, localizado no 3º andar de um prédio residencial. Ocorre que a queda de Rogério é amortecida pelo toldo do apartamento de baixo, bem como pela rede de proteção do edifício que estava passando por obras na fachada. Não era a hora dele. Rogério sofre apenas lesões leves. Nesse caso, a Tassiana responde pelo crime, sim ou não? Sim. 122, na modalidade o quê? Simples, porque ele sofreu lesão leve. Consumada ou tentada? Consumada. Consumada. Porque basta o que? A instigação. Ainda que nem haja o quê? Lesão. Gabarito, letra D de delta. Tassiana responde pelo 122, na modalidade o quê? Consumada. Cabe tentativa? Cabe. Exemplo, se o meu induzimento for escrito e a carta for interceptada por uma circunstância alheia à vontade do agente. Crime formal ou de resultado cortado. O que é resultado cortado? Porque tem conduta e tem resultado. Corta a conduta que o crime já consumou. Filho, teria o resultado cortado? É igual a extorsão. É igual a corrupção ativa, passiva. Beleza? Vamos lá. 8. Assinale a alternativa que define corretamente o tipo de infanticídio. Galera, a gente já fechou induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Mas o que é o infanticídio? O infanticídio é a mãe que mata o próprio filho durante o parto ou logo após no estado quê? Puerperal. Estado puerperal é um estado psíquico, fisiológico, que é criação do direito penal, tá? É uma criação do direito penal. É um homicídio também, você concorda comigo? Mas por que a mãe que mata o seu próprio filho no estado puerperal durante o parto ou logo após não responde por homicídio? Porque eu vou aplicar o princípio da especialidade. Norma especial afasta a norma geral. Então, o que é o infanticídio? 8. Letra A. Quem induz e instiga alguém a suicidar-se é letra A, gente? Não. B. É quem provoca aborto a si mesma, gente? Não. Te digo mais, segura a mão, olha para cima. Lembra na aula passada? Vida intrauterina e vida extrauterina? Vida intrauterina vai desde a anidação até o início o quê? Do parto. Iniciou o parto, pode ter homicídio, pode ter feminicídio ou pode ter vicaricídio. Agora, a vida intrauterina só pode ter o quê? Aborto. Vida extrauterina, homicídio, vicaricídio, feminicídio ou infanticídio, se for a mãe em estado puerperal. Não pode ter infanticídio na vida o quê? Intrauterina. Só pode ter o quê? Aborto. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Então, provocar aborto não é. Matar alguém menor de 14 anos é homicídio qualificado. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar a desonra própria não é. Isso é um crime no Código Penal, tá? Gabarito, letra E. É a mãe que mata sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, pode ficar aqui, diretor. Vamos pegar uma caneta. A mãe em estado puerperal que mata o filho durante o parto logo após. Obviamente vai ter perícia nisso aqui para ver se a mãe ela realmente está em estado puerperal. Esse crime ele é próprio. Por que ele é próprio? Tem uma qualidade especial do autor. Que qualidade especial? Mãe em estado puerperal. Assim como no peculato é o funcionário público, concorda comigo? Então aqui é mãe em estado puerperal. Mãe em estado puerperal. Que mata o quê? O próprio filho durante o parto ou logo após. Tá, Alberto, aula passada, mas repito aqui. 2 artigos, 20, parágrafo 3º do Código Penal e o artigo 73 do Código Penal. Erro na pessoa e erro na execução. Se a mãe, em estado puerperal, chega no berçário, pensa que é o próprio filho, mas é o filho de outrem e o mata, sob a influência do estado puerperal, ela responde pelo crime que ela queria o quê? Praticar. Ela responde por infanticídio. Mesmo sendo filho o quê? De outrem, porque eu considero as características da pessoa que ela queria o quê? Atingir. Erro na representação, não enxergou direito, sendo leigo, é erro sobre a pessoa. Erro na execução, que é mecânico por acidente, é erro na execução, aberraço íctus dos artigos 73.
tanto um quanto o outro, eu respondo como se eu tivesse atingido a vítima o quê? Pretendida. Perfeito. Ótimo. Crime próprio admite coautoria e participação. Por que crime próprio? Porque é a mancha do perperal. Tem uma qualidade especial. O que é coautor? É aquele que pratica o quê? O verbo junto com autor. São coautores. O que é o partícipe? É quem induz e instiga ou auxilia. Até aqui você está comigo, sim ou não? Perfeito. Exemplos de prova. Mãe em estado puerperal e o pai. Tá bom? E o pai sabe que a mãe está em estado o quê? Puerperal. Você entendeu? A mãe está em estado puerperal. E o pai, podia ser o médico aqui também, sabe que a mãe está em estado o quê? Puerperal. Tá entendendo, sim ou não? Exemplo de prova. Mãe e pai são autores do infanticídio. A mãe pega a perninha, o pai pega a cabecinha e arranca a cabecinha da criança. Entendeu? Ambos respondem por infanticídio. Ambos são coautores de infanticídio, sem problema nenhum. Porque infanticídio, crime próprio, admite coautoria e participação. Quem pratica essa porra desse crime? A mãe em estado o quê? Puerperal. Olha só, o pai é o partícipe. O pai sabe que a mãe está em estado o quê? Puerperal. Como é que ele sabe? Porra, foda-se, não muda o exemplo. O pai sabe que a mãe está em estado o quê? Puerperal. Porque se o pai não soubesse, ele não responde por infanticídio. Você concorda comigo? O artigo 30 do Código Penal fala que as elementares se comunicam no concurso de agentes. É um dado essencial aqui, a mãe está no estado o quê? Puerperal. Que é um estado fisiológico e psicológico que vai ser dito na perícia. Se o pai não souber que a mãe está em estado puerperal e matar alguém, ele responde por infanticídio ou homicídio? Homicídio. Mas aqui nos meus 3 exemplos, a mãe está em estado puerperal e o pai sabe que a mãe está o quê? Em estado puerperal. Tudo bem, gente? Sim ou não? Então, primeiro exemplo. Mãe e pai são autores, praticaram o verbo. Ambos respondem por infanticídio. A mãe é autora, ela que vai cortar a cabeça do neném. O pai instiga, vai. Pai, partícipe. Mãe o quê? Autora. A mãe está no puerperal, matou o próprio filho. Ela o quê? Infanticídio. O partícipe responde pelo crime do autor. Também o quê? Infanticídio. Até aqui tudo o quê? Tranquilo. Agora, o caô dá isso aqui. O caô tá aqui, ó. Quando a mãe é partícipe e o pai é o quê? Autor. A mãe, em estado puerperal, fala, marido, mata o meu próprio filho. E ele sabe que ela está em estado o quê? Puerperal. Ele vai e corta a cabeça. O pai é o autor. A mãe é o quê? Partícipe. Quem pratica essa merda de infanticídio? A mãe em estado o quê? Puerperal. Opa, quem matou foi a mãe ou o pai? O pai. O pai é autor. A mãe é o quê? Partícipe. Que crime que eles vão responder? Primeira corrente. Eles vão responder por infanticídio, ambos. Mas peraí, o pai matou alguém. Ele não é a mãe em estado o quê? Puerperal. Mas é a primeira corrente. Não adotaria essa. Segunda corrente. Ambos respondem por homicídio. Porque o pai não é a mãe em estado puerperal. Ele é autor. E o partícipe responde pelo crime do autor. Então, ambos respondem por homicídio. Terceira corrente. Caramba. A mãe, se ela fosse autora, ela responderia por infanticídio, que tem pena de 2 a 6. Mas ela é partícipe. E o pai que é o autor. Então, o pai responde pelo artigo 121. E a mãe pelo 123. Por quê? Quem quer praticar o crime menos grave responde pelo crime menos grave. Tudo bem, gente? Tranquilo? Olha só a incongruência. Aqui no Rio de Janeiro, esse exemplo aqui, que é parecido com esse exemplo aqui, concorda comigo? Esse exemplo aqui, que é parecido com esse exemplo aqui, no Rio de Janeiro, você marcaria isso aqui nesse exemplo aqui. Mas aqui, você marcaria a terceira corrente. Tá bom? No Rio de Janeiro. Por isso que eu não acredito que você vai fazer uma prova de marcar X, vai cair esse exemplo aqui, e nem esse exemplo o quê? Aqui. Mas se cair esse exemplo aqui, eu marcaria isso. E esse exemplo aqui, eu marcaria o quê? Isso. Isso é legal para cair numa prova o quê? Discursiva, que eu acho que não é a intenção, ou pelo menos não é a intenção da maioria. Tudo bem, gente? Tranquilo? Quando cai,
Aqui é geralmente assim, ó, a mãe está em estado puerperal, o obstetra dela, o médico, viu e sabe que ela está em estado puerperal. E ambos executam o próprio filho da vítima. Aí, ambos respondem por infanticídio. Quando cai assim. Mas você entendeu que aqui tem caô e aqui tem caô? Sim ou não? Sim. Eu marcaria isso aqui e isso aqui. Infanticídio é um crime material, por quê? Porque tem resultado naturalístico, né? Aquele neonato, ele vai morrer, então ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes, porque ele não pode voltar à vida, e cabe tentativa. Não confunda o infanticídio com esse crime aqui, ó. Tem um crime que é o abandono de incapaz. 133, salvo engano, é o parágrafo 2º ou 3º. O que é abandono de incapaz? É abandonar uma pessoa que é incapaz com o resultado morte. O dolo é de abandonar. A morte é um resultado que o autor não queria. Então, a mãe tem um filho de 2 anos. Tudo bem? Primeiro, não é durante o parto, nem logo o quê? Logo após é quando o neném já tem os primeiros cuidados médicos ali. Então, 2 anos de idade, é durante o parto logo após? Não. Tem que ser durante o parto logo após. A criança tem 2 anos, a mãe vai para a balada e deixa o filho lá. Quando volta, o filho morreu asfixiado. Ou a casa pegou fogo. Dolo no abandono, culpa no resultado o quê? Morte. Tudo bem, gente? Beleza? Crime pré-doloso. Tem também um artigo que é o 134, acho que é o parágrafo 2º do Código Penal, que é o crime de abandono de recém-nascido para ocultar a desonra própria. Qual é a diferença desse crime para o infanticídio? Primeiro, porque infanticídio a mãe tem que estar em estado o quê? Puerperal, durante o parto logo após. Aqui você tem um recém-nascido que é abandonado, mas é abandonado para quê? Para ocultar a desonra própria. O Código é de 1940, tinha esses negócios, tá bom? Então, oculta para o quê? Você abandona o recém-nascido para ocultar a desonra própria. Se houver o resultado morte, parágrafo 2º, 134, é um resultado que os autores não queriam. Então, um crime também pré-doloso. Dolo no abandono, culpa no resultado o quê? Morte. E você que monta o seu caderno, quando você fizer isso aqui e lê, porque o objetivo de você montar o caderno é um dia, né? Se Deus abençoar você, porque você tem muitas coisas a fazer, é você ler aquela porra. E quando você lê, você olha o artigo e tem que ler o quê? O artigo para você lembrar. Nesse crime aqui de abandono de recém-nascido, 134, quase não cai. Uma vez eu vi uma questão interessante. O marido foi traído, entendeu? Isso acontece, isso é foda. O marido foi traído, tá? E ele pega o recém-nascido e abandona. Entendeu, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ele pratica infanticídio ou ele pratica abandono de recém-nascido? Infanticídio, 123, ou abandono de recém-nascido para ocultar a desonra própria, 134? Nenhum nem outro. Ele responde por abandono de incapaz, porque abandonar recém-nascido é para ocultar a desonra própria. E quem traiu foi quem? Foi a mulher. Isso já caiu em prova e o gabarito não foi desonra própria, porque desonra própria é um ato praticado pela própria pessoa que abandona. Foi a questão mais dificilzinha que eu já vi cair. Mesmo assim, eu acho meio duvidoso, né, esse questionamento. Fato é, aqui é abandono de incapaz. Qual que é incapaz? Aqui é abandono de recém o quê? Nascido. Para ocultar a desonra própria. Aqui e aqui tem resultado morte. Mas o dolo é de abandonar. A morte é indesejada. Crime pré-doloso. Queria uma coisa, aconteceu outra. Tem um resultado agravador. Legal. Passando o infanticídio, e infanticídio não pode ser antes do parto, tá? Tem que ser durante o parto ou logo após. Nós temos a proteção da vida intrauterina, tá? Vou falar sobre as modalidades de aborto e depois eu vou dar uma palhinha de feminicídio e vicaricídio, tá bom? Aborto protege a vida intrauterina, desde a lidação até o início do parto, que pode ser no rompimento do saco amniótico, ou nas dores do parto, dores de abertura, contrações, ou na cesariana, nas primeiras incisões abdominais, como nós vimos na aula passada. Fato é que aqui nós temos exceções pluralistas à teoria monista. O 124 é o aborto praticado pela gestante, ou com o consentimento. A própria gestante pratica o aborto, ou a gestante consente que terceiro pratique o aborto nela. É um crime de mão própria. Crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Crime próprio, o autor
e o partícipe têm uma qualidade especial. O autor tem uma qualidade especial. Repetindo, crime próprio, o autor tem uma qualidade especial. E crime próprio admite coautoria e participação. Crime de mão própria também é chamado crime de conduta infungível. Só o autor pode executar o verbo. Então, não admite coautoria, admite participação. Exemplo, a mulher quer abortar e ela compra um remédio abortivo. Qual é o nome do remédio? Tá sabendo legal, hein? A mulher compra um remédio abortífero e ela toma esse remédio. Ela é autora. Só ela pode o quê? Tomar o remédio. Então não cabe coautoria. O que é coautoria? Duas pessoas praticando o quê? O verbo. Viu como foi importante como esse indal? Agora, pode ser que o namorado instigue essa mulher a tomar o remédio, sim ou não? Sim. Ela é autora. Ele é o quê? Partícipe. Tudo bem? Ela tanto pratica o autoaborto ou ela consente que outro o quê? O provoque. Por isso que é um crime de mão própria. Só admite o quê? Participação. Quem induz, instiga ou auxilia. Esse crime é um crime material, porque tem resultado naturalístico. Aquele feto que estava vivo, agora está o quê? Morto. Esse crime é um crime doloso. Doloso. Assim como esse crime aqui, infanticídio, o aborto é um crime doloso. Pô, pergunta de prova. Ó. A mãe está em estado puerperal, durante o parto ou logo após. Ela deixa o filho cair por imprudência e o filho morre. Imprudência, é dolo ou culpa? Culpa. Ela estava em estado puerperal? Sim. Mas infanticídio é um crime o quê? Doloso. Sendo um crime doloso, ela responde por homicídio o quê? Culposo. Por quê? Porque infanticídio é um crime doloso. A mulher está grávida, tudo bem? Ela, por imprudência, escorrega e perde a criança. Imprudência é dolo ou é culpa? Culpa. Então, o fato é típico ou atípico? Atípico. Porque aborto é um crime o quê? Doloso. Agora, cabe tanto dolo direto como dolo eventual, tá? Exemplo da mãe que sabe que tem uma gravidez de risco, tem uma série de recomendações médicas, mas ela faz tudo ao contrário, assumindo o quê? O risco. Pode responder sim ou não? Sim. Bem como cabe esse crime por ação, comissiva ou por omissão. Desde que, por exemplo, a mãe saiba que a gravidez é de risco e ela não toma as cautelas necessárias, é ser omitido. Ela é uma agente o quê? Garantidora. Então é por ação ou por omissão. Ela que pratica o aborto ou consente, 124. E quem pratica o aborto consentido? 126. 124 é a mulher, 1-3. 123 é provocar o aborto com o consentimento que da gestante. Artigo o quê? 126, 1-4 anos. Então, o médico clandestino que faz o aborto, 126. A parteira, 126. Tá? Tá. E se eu provocar o aborto sem o consentimento da gestante? Aí minha pena vai ter o quê? 3 a 10 anos. Porque aqui é sem consentimento. O namorado vai e dá um soco na barriga da namorada, com dolo de abortar. E ela vai e aborta. Ele, 125. Porque provocar aborto o quê? Sem consentimento. E obviamente que a mulher é vítima. Assim como o neonato. Dupla subjetividade passiva. Tá. Cuidado. Se o dolo do autor é lesionar e ocorre a aceleração do parto ou aborto, o dolo não é abortar, o dolo é lesionar. E se da lesão acelera o parto, mas o feto vive, a lesão corporal é qualificada e a aceleração do parto faz com que essa lesão seja grave. Então, ó, a aceleração do parto, aqui a lesão é grave. O dolo é na lesão, culpa na aceleração do parto. Mesma coisa aqui. O dolo é na lesão. E ocorre o aborto. É uma lesão corporal qualificada e aqui é uma lesão gravíssima. Aqui dolo é na lesão. A aceleração do parto e aborto, que são lesões qualificadas, grave e gravíssima, respectivamente, são crimes pré-dolosos. Dolo na lesão, culpa na aceleração do parto ou no aborto. Tá, mas se o camarada ele quer lesionar e também abortar, um crime ou dois crimes, gente? 2 crimes em concurso de crimes, tá bom? Em concurso de crimes. Sem o consentimento, 3 a 10. Com o consentimento da gestante, 1 a 4 anos. Cuidado com o 126, parágrafo único, hein? Eu estou aqui, ó, no provocar aborto com o consentimento da gestante. Aplica-se a pena do artigo 125, 3 a 10, mesmo com o consentimento da gestante.
quando a gestante não é maior de 14, ou seja, menor de 14, se ela consentir, pena 1 a 4 ou 3 a 10? 3 a 10. Ou se o consentimento dela for mediante fraude, grave ameaça ou violência, ou seja, esse consentimento ele é viciado, ele não é válido. Tem um filme, O Lobo Atrás da Porta, Leandra Leal, muito bom esse filme. Ela tem um caso com um motorista e ele é casado, eu estou falando de traição hoje, né? E ele é casado, não é isso? Essa é minha vida pessoal. E ele é casado, tudo bem? Ele é casado e ela quer ficar com ele não quer ficar com ela, ele engravida. Aí ele vai, tá bom, vou ficar com esse filho aí. Ele leva ela no médico falando que é um exame de rotina, mas na verdade o médico faz o quê? O aborto. Esse consentimento foi mediante o quê? Fraude. 1 a 4, 3 a 10? 3 a 10. Tudo bem? Filme espetacular. Quem faz o marido é aquele que faz o Capitão Fábio. Sabe quem é? Lembra do Capitão Fábio? Tava de elite? Não, foda-se também. 127. Aquele que fala, porra, taxa do ouro, 50-50. Já é coronel, né? Não tropa de 2 já é coronel. Olha pra cá, era oficial, né? 127, tá sabendo legal. O cara quer ser polícia mesmo. 127. O cara vê toda semana. Tem balde de pipoca lá do Wagner Moura dele. Vamos lá. Olha o 127. O 127 fala em qualificadora, mas na verdade são majorantes. Tem diferença, né? Majorante é a fração. Qualificadora, a pena mínima e máxima sobe um degrau. Tá. Qualificadora, a lei fala, mas são majorantes. Se do aborto ocorre na gestante uma lesão grave ou gravíssima, 1/3 de majorante. Se a gestante morre, a pena é o quê? Duplicada. Só que olha o borogodó. Esse 127 só é aplicável ao 125 e ao 126. 125 é provocar o aborto sem o consentimento da gestante, 126 é provocar o aborto com o consentimento da gestante. Então, a própria gestante pratica o aborto. Ela está no 124 e ela sofre uma lesão grave. Pena de 1 a 3. Vai ter a majorante de 1/3? Não. Por quê? Porque essa majorante é só para o 125 e 126. Se a própria gestante praticar o aborto e ocorrer lesão grave ou gravíssima, não tem a majorante. Tudo bem, gente? Beleza? Esse crime aqui é pré-ter-doloso. O dolo é no aborto e culpa na lesão grave, gravíssima ou morte. Quando o médico clandestino quer abortar, ele quer matar o feto ou a gestante? Certo. Se a morte ocorrer, essa morte, ela é uma morte ou lesão grave ou gravíssima indesejada. Crime pré-ter o quê? Doloso. Lá na parte geral, eu falei para vocês, se eu não falei, para quem continuar, eu vou repetir futuramente, que existem alguns crimes que não cabem tentativa. Lembra disso? Tem crimes que não cabem o quê? Tentativa. Só para você lembrar. Crime culposo não cabe tentativa, crime habitual não cabe tentativa, crime unissubsistente não cabe tentativa, crime de omissão própria não cabe tentativa, crimes pré-ter dolosos, via de regra, você pode marcar isso na prova, não cabe o quê? Tentativa. Por quê? O meu dolo é uma coisa, a culpa é no estado de morte. Lesão corporal seguida de morte. Dolo é dar um soco na cara da vítima. Bateu a cabeça no chão e faleceu. Isso é um resultado culposo. Como é que eu vou tentar o que eu não quero? Concorda comigo? Então, regra geral, pode marcar em prova. Não cabe tentativa em crime o quê? Pré-ter doloso, mas tem exceção. E uma exceção está aqui. Imagina que o médico está praticando um aborto clandestino. Ele está praticando o artigo o quê? 126. Provocar o aborto com o consentimento da gestante. A gestante está de 6 meses, quase no passete, tem que fazer uma mini cesárea, né? Ele vai estar fazendo lá o procedimento, a polícia chega ao local, a gestante morre, mas o feto sobrevive. Entendeu? A gestante morre, mas o feto o quê? Sobrevive. Você tem uma tentativa de aborto, porque o aborto não o quê? Aconteceu, mas é uma tentativa de aborto com a pena que? Duplicada. Tentativa em crime pré-ter doloso. Isso é regra ou exceção? Exceção. 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 Porque a regra é que não cabe tentativa em crime pré-ter doloso. Porque o crime pré-ter doloso tem um dolo inicial e uma culpa final. Como é que você vai tentar o que você não quer?
Porém, quando você conseguir segregar a parte inicial dolosa e ela não se consumar por uma circunstância ali à vontade, eu posso falar de tentativa em crime préter-doloso. Vou te dar outro exemplo. Estupro 213 com resultado morte. A morte é uma morte que eu não quero, uma morte préter-dolosa. Porque se eu quisesse a morte e também estupro, um crime ou dois crimes? Dois crimes. Tício estuprou Maria. E da violência ela veio a morrer, só que ele não queria que ela morresse. Estupro qualificado pela morte. Dolo no estupro, culpa no resultado do quê? Morte. Digamos que Tício empregou a violência na Maria. Ele não chegou a estuprar, mas era o quê? Culposamente morreu. Tentativa em crime préter-doloso, porque não houve sequer chegar a estuprar. Então, cuidado com as máximas que você vê em direito penal. Ah, não cabe tentativa em crime préter-doloso. Ok, mas tem exceção, sim ou não? Sim. Chegamos aqui nas modalidades de aborto permitido. Existem modalidades de aborto que são permitidas, tá? Primeiro, é o aborto necessário ou terapêutico para salvar a gestante. Não se pune o aborto praticado por médico. Não se pune o aborto praticado por médico. Necessário ou terapêutico para salvar a gestante. A regra é, uma mulher pode gerar outros filhos, um filho não pode gerar outra mãe, entendeu? E aqui quem decide é o médico, hein? No caso concreto. Tá bom? Salva aí testemunhas de Jeová que têm o direito a recusar a transfusão de sangue, mas isso é um papo lá em direitos humanos que a gente vai ver, tá? Mas a regra, quem decide é quem? Médico. A lei não fala como é que esse aborto é praticado para salvar a gestante. Só fala que o médico tem que fazer. Ah, e se não tiver médico, for uma enfermeira que viu que a gestante ia morrer, ela não pode alegar a enfermeiro 121, inciso 1, porque aqui isso não é crime se ele for praticado por médico. Mas ela está salvando alguém de um perigo atual, sim ou não? Sim. Ela agiu em estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal. A saída jurídica vai ser quase a mesma, mas o médico no 128, inciso 1, a enfermeira, a parteira no artigo 24 do Código Penal, excludente de ilicitude, estado de necessidade. Cara, eu estou falando muito rápido hoje, mas dando para entender, tá ou não tá, gente? Se esse cara também no reme, fudeu. Foi. Detalhe, a lei não fala que tem que fazer registro de ocorrência nesse terapêutico necessário. A lei não fala que tem que ter ordem judicial, fala que tem que ser feito pelo médico. E o segundo também, ó, é o aborto sentimental ou humanitário. É em caso de estupro. 213, estupro propriamente dito, ou 217A, estupro de vulnerável. A lei não fala que precisa de registro de ocorrência. A lei não fala que precisa de ordem judicial. A lei fala que tem que ter um estupro. Óbvio que na prática o médico vai pedir o quê? Uma perícia. Concorda? Mas em tese a lei não fala isso. Tá entendendo, senhor não? Em tese a lei não fala. Só fala que ocorreu um estupro. 213 ou 217A. E fala que a mulher tem que dar o consentimento. Em caso de estupro, se ela quiser que o filho venha a nascer, ela pode, sim ou não? Sim. Tá, Alberto, entendi. Então, a mulher pode abortar, ela tem que consentir que o médico aborte. A lei não fala que tem que ter registro de ocorrência. A lei, menos ainda, que tem que ter ordem que judicial. Fala que tem que ter um estupro. Esse é chamado estupro sentimental humanitário. A Maria chega à sua casa e ela é casada com João. João tem um irmão gêmeo, o José. Entendeu? Maria é casada com João. João tem um irmão gêmeo, o José. Maria, chegando à casa, vê José, irmão gêmeo, e ela começa a beijá-lo. José deveria fazer o quê? Peraí, irmão, eu não sou o teu marido, eu sou o seu cunhado. Mas ele se aproveitou daquela situação e transou com a Maria. Estou falando muito de adultério hoje, hein? Esse crime é estupro ou é violação sexual mediante fraude? Violação sexual mediante fraude. Maria pode abortar? Boa noite. Maria pode abortar, sim ou não, gente? Por que não? Porque a lei fala que o aborto é em caso de estupro. Você concorda que há uma lacuna? A lei não fala nada sobre o crime de violação sexual mediante fraude? Eu posso fazer uma analogia, o que? Em bonum parte. Mas a lei não autoriza. Só se você fizer uma analogia, o quê? Em bonum parte. 234A do Código Penal. Majorante de metade a 2/3, se do crime sexual resulta o quê? Gravidez. Então vamos lá. Tício estuprou Maria. Ela é vítima, concorda? Ela pode abortar, sim ou não? Sim. Aquele crime de estupro...
Gostei dele, ele fez assim, ó. Para de bagulho todo não que eu passei. Sai da frente. Ó. Tem uma música assim, não tem? Não é do Roberto Carlos? Ela é vítima, ela pode abortar, sim ou não, gente? Sim. A pena desse estupro vai ter essa majorante, sim ou não? Sim. Porque resultou o quê? Gravidez. Agora vamos lá. A Maria é uma enfermeira e ela estuprou um paciente. Entendeu? Viu um paciente lá. O pessoal se catucando, né? Tem uma porrada de enfermeira aqui nessa. A Maria é enfermeira. Chegou lá, viu, porra, e estuprou o paciente. O estupro pode ser praticado por mulher, sim ou não, gente? Sim. Só que ela engravida. Porra, a pena era muito legal, né? Puta que pariu, muito real, né? Ela é autora ou é vítima? A autora. Ela pode abortar? Não. Pergunta, esse estupro é simples ou é majorado? Porque ocorreu mas foi uma gravidez o quê? Na altura. Rogério Sanches, apesar dela não ter o direito de abortar, esse estupro deve ser majorado, porque o pai que é a vítima vai conviver com uma gravidez o quê? Indesejável. Puta que pariu, o penal é muito legal, gente. Fala a verdade, sim ou não? Isso é muito lindo. Pega o seu material, vai, pega o seu material. É a 9, a questão 9? Vai na 9 aí, filho. Vai na 9 aí, filho. Natália, grávida de 9 meses, grifa aí, grávida de 9 meses, em trabalho de parto e imediatamente se dirige ao hospital de sua cidade. Ela está em trabalho o quê? De parto. Trabalho de parto iniciou a vida extrauterina, sim ou não? Sim. Após os trâmites administrativos, Natália é internada e passados 3 dias ocorre o parto, tendo o bebê nascido com ótima saúde. Logo após o parto, grifa, sob a influência do estado puerperal, Natália se dirige ao berçário da maternidade com uma tesoura com a finalidade de matar o seu recém-nascido. Ocorre que o bebê morto por Natália não era o quê? Seu filho. Ela atacou um outro bebê por engano. Vai responder por infanticídio, sim ou não? Sim, gabarito. Letra A. Letra A. Olha pra cá. A mulher ingeriu um remédio abortífero. Que tipo ela praticou, gente? Vida intrauterina. Que ela praticou, gente? 124. Não é isso? Autoaborto. Concorda comigo, sim ou não? Só que o feto nasceu vivo. Entendeu? O feto nasceu o quê? Vivo. Antes do tempo, mas nasceu o quê? Vivo. E 2 dias depois, já na incubadora, ele morreu. Por quê? Porque ele era prematuro. Tu entendeu, sim ou não, gente? Então, o feto estava dentro do ventre. Vida intrauterina. Ela tomou um remédio abortífero. 2 dias depois, aquele feto nasceu e morreu na incubadora, decorrente desse parto prematuro. Pergunta, ela responde letra A, por aborto, 124, por homicídio, 121, por vicaricídio, 123, ou por tráfico de órgãos. Cara, porra. Sempre tem uma cena que tem nada a ver. E aí, aborto ou homicídio? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Ainda que outro seja o momento do tempo do crime, teoria da atividade, tempo do crime, teoria da atividade, artigo 4º. Lugar do crime é ubiquidade. Menos um ponto no caderno. E o seguinte, a Maria tomou um remédio abortífero. Entendeu, sim ou não, gente? O neném nasceu o quê? Vivo, está na incubadora. Ela, sem estar no estado puerperal, sem estar, mas podia estar também, mas o meu exemplo, se não está, ela, eu vou matar esse filho da puta de qualquer jeito. Ela chega na incubadora, ela coloca álcool e até a fogo na criança. Aborto ou homicídio? Homicídio qualificado o quê? Homicídio qualificado pelo emprego de fogo. Roberto, mas primeiro ela praticou um aborto. Teoria da atividade. Considera-se praticado o crime ainda ação da omissão. Tá, mas depois ela praticou o quê? Um homicídio. O nome disso é progressão
criminosa. Isso aqui fica absorvido à luz do princípio da consunção. Tá bom? A outra, ela não praticou mais nenhuma ação, né? No meu primeiro exemplo, ela não praticou nenhuma outra ação. Ele morreu o quê? Sozinho e em decorrência o quê? Do aborto. Aí ela responde para o aborto consumado. Maria tomou um remédio abortífero. O neném nasceu o quê? Vivo. Está na incubadora. Chegou lá na incubadora, o médico que odeia Maria desde a infância, porque tomou 14 tocos dela na escola, mas virou médica, né? Tá? Ele, eu vou matar essa criança. Tá entendendo, senhor não, gente? E vai e mata a criança. O médico responde por homicídio. E a mulher? Aborto. Tentado ou consumado? Tentado. Porque a morte se deu do fato prematuridade ou foi o médico que matou? Ah, então olha só. Eu estou diante do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Lembra do artigo 13, caput, Código Penal? Causa é toda ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. A superveniência de fato relativamente dependente, quando por si só exclui o resultado, a pessoa que praticou o ato inicial responde pelo crime tentado. É a mesma coisa, quero matar o Mévio, ele não morreu, foi para a ambulância, e a ambulância o quê? Bateu. Houve uma causa superveniente relativamente o quê? Independente. Que causa é essa? O médico causou o quê? A morte por si só. Isso é a parte geral versus a parte o quê? Especial. Primeiro exemplo, a mulher abortou, feto nasceu vivo e morreu o quê? Sozinho em decorrência do aborto. Aborto consumado. Segundo exemplo, ela tomou o abortífero, o feto nasceu vivo, o médico foi lá e que matou. Ele que causou o quê? A morte. Ele, homicídio consumado. E a mulher, aborto o quê? Tentado. Terceiro exemplo, a mulher tomou abortífero, o feto nasceu vivo. Ela foi lá e ela mesma agora matou, progressão criminosa. Ela responde por homicídio. Volta. Então, 9, letra A. 10. O delito de infanticídio, por ser crime próprio, não admite coautoria e participação. Não admite ou admite, gente? Admite.